Fala galera, bem, antes de tudo eu queria agradecer a vocês a oportunidade aí de da gente estar mudando de sistema. Eu sei que é confortável pra gente, a gente joga D&D, pelo menos eu, magrinho gordo, tive a oportunidade de jogar com eles pelo menos uma vez, D&D segunda edição. A gente passou aí por 3 edições, tendo a felicidade de jogar junto todos eles, então eu sei que é um pouquinho complicado pra gente mudar de sistema e sair da zona de conforto. Mas eu prometo que vou estar fazendo meu esforço total para ser no mínimo igual, mas o meu objetivo é que seja um pouco melhor. Vamos lá. Sem parar para pensar rápido, eu gostaria que vocês parassem para imaginar um mundo onde a magia e a crença elas são extremamente necessárias. Um mundo onde o rústico e o tecnológico funcionam lado a lado. Um mundo onde você pode conversar com espectros com aparências infantis como se fosse uma coisa comum. Aqui é possível degladiar com dragões atirando neles. Aqui é possível você saltar de um prédio de 104 andares sem sequer saber se você vai sobreviver ou não. Mas, bem, isso é muito superficialmente o que é Shadowrun. Aqui em Shadowrun, a terra desse mundo, ele foi dividido em diversos mundos. Primeiro mundo, segundo mundo e assim por diante. Essas medidas eram feitas baseadas no nível de magia em que nós vivíamos. Até 2011, estávamos no quinto mundo. A magia andava de beco em beco. Os feitiços eram sutis, os seres místicos se escondiam da sociedade e tudo era muito fraco. Isso até o dia 24 de dezembro, onde se deu início ao sexto mundo. Pois um dragão chamado Ryumyo, ele saiu literalmente do Monte Fuji, no Japão, e serpenteou voando e voou serpenteando lado a lado de um trem-bala diante de diversas pessoas. Bem, todos ficaram assustados, mas tá, e aí? A verdade é que o sexto mundo já anunciava sua chegada mesmo antes dessa data. Em diversas partes do mundo, um evento chamado pelos cientistas de ego, ou seja, expressão genética obscura, foi dado a crianças que estavam começando a nascer com características estranhas. Muitos chamavam que era efeitos de conto de fada, porque eles tinham orelhas pontudas ou tinham seus troncos encurtados demais. Anos e anos se passaram e as pessoas começaram a aceitar aos poucos aqueles que tinham o ego. Bem, uma coisa era você aceitar esses que sofriam, né, o ego. Outra coisa foi quando veio a goblinização. Bem, quando ela veio, isso definitivamente não foi bonito. Isso foi uma doença que começou a afetar diversas pessoas. Milhares deles simplesmente contraíram a goblinização. Os seus corpos passavam de períodos de mudança, onde ossos se instalavam, eles cresciam, presas nasciam, e eles ficavam nessa mudança de dores horrendas, cerca de 12 ou até mesmo 72 horas. Essas mudanças começaram a transformar as pessoas que hoje nós conhecemos como os orcs e os trolls. A partir desse dia, finalmente, eles passaram a andar entre nós. A verdade é que, tecnicamente, eles já andavam entre a gente, mas oficialmente foi a partir desse momento que eles começaram a andar entre nós. Isso deu início ao que todos começaram a chamar de metatipo. Agora, o racismo não era mais um racismo por cor de pele, mas sim literalmente por raça. As pessoas começavam a olhar esquisito uma para as outras. Mas era difícil até mesmo nomear, e com o tempo as pessoas começaram a se acostumar. Aos poucos foram definidos quais eram os metatipos. O primeiro deles é o anão. O anão, ele literalmente mede cerca de 1,20 m de altura, 60 kg, tem pernas curtas, tronco largo, sua expectativa de vida pode chegar até mesmo assim, até os 100 anos. Eles são fortes, resistentes, e foram os que foram melhores adaptados a todo tipo de cultura e do cotidiano humano, porque as empresas valorizam muito os trabalhadores como eles, que são extremamente resistentes e podem passar muito e muito tempo trabalhando sem sequer começar a reclamar. Mas ok. Bem, nós temos os elfos. Os elfos, bem, eles adultos são um pouco mais altos do que os humanos, chegam a medir até 1,90 m, mas eles são um pouco esguios, pesam em mais ou menos de 70 quilos. Eles possuem o dom de ser extremamente irritantes, pois se acham de alguma maneira superior devido à sua altura e sua, bem, graça. Além disso, eles possuem uma jovialidade eterna, ou seja, eles não começam, mesmo tendo 50, 60 anos, eles não envelhecem, e o tempo de vida deles, bem, ainda não foi determinado com exatidão.
Os humanos não mudaram tanto de aparência, origem, físico. Eles parecem literalmente de acordo com o país de onde eles advêm, assim como sua cultura. Os orcs, por outro lado, seria o que muitas pessoas chamam de problema. Eles são um pouco mais altos que os humanos, são mais largos, eles possuem presas saindo da sua boca, do canto inferior ou superior, têm uma aparência bruta, violenta, e eles não fazem muita coisa para poder fazer com que as coisas sejam pegas leves. Bem, isso é uma grande característica porque eles vivem em média apenas 45 anos, quer dizer que com 12 anos eles já são considerados adultos, mas a sua gestação é só de 6 meses. E, bem, no mínimo, uma mãe orc tem em média 6 filhos por vez. Então, já aconteceu até de uma mãe orc dar luz a 9 filhos. É verdade. Mas nós ainda temos os Trolls. Os Trolls, eles são... Muitos acham que eles são incultos. Na verdade, o correto seria dizer que eles não possuem uma cultura própria. Diferentemente das outras raças, que às vezes se unem para poder viver junto, criar uma cultura, eles são desgarrados, eles são a minoria. A verdade é que é difícil negar como eles são, apesar de serem os menos numerosos de todos os metatipos, eles são os mais desproporcionais, porque as roupas devem ser feitas de maneira diferente, eles medem quase 3 metros de altura, 200 quilos, eles comem demais, eles têm dificuldade de andar em carros, táxis e coisas desse tipo. E apesar da sua aparência intimidadora, que bem, realmente é assustadora, eles, para melhorar a coisa, ainda tem chifres e suas placas ósseas são espalhadas pelo corpo. Eu falei das raças, tá? Mas uma coisa importante que a gente não pode deixar de entender é um termo que no livro fala. Esse termo, ele fala da distopia. O que é distopia? A distopia seria o inverso do que a gente quer para o nosso futuro. No nosso futuro a gente quer uma sociedade moralmente correta, que as coisas funcionem direito, que todo mundo seja justo. A distopia é exatamente o inverso e é o que acontece no nosso mundo. Aqui nós vivemos em meio ao totalitarismo, autoritarismo e a opressão. E qual é o reflexo disso no nosso mundo? Aonde isso nos levou? Eu tenho para vocês 2 palavras, foram as que eu separei. Se chama megacorporações e extraterritorialidade. O que isso quer dizer? Bem, tente imaginar uma empresa multinacional. Uma empresa que tem um poder, alcance. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que fabrica armas, tá? Ela tem seu nome conhecido e mesmo ela tendo um porte de influência grande, ela é apenas uma empresa considerada single A, ou seja, seria um A simples, tá? Isso dá ela um pequeno poder, mas a maioria das empresas quer apenas alcançar o duplo A, ou seja, ser uma corporação AA, que ela tem diversos benefícios e ganha o grande prêmio que todas elas querem ganhar, que é a extraterritorialidade. Tudo bem, eu não expliquei o que é isso ainda, mas é de propósito. Como é que uma empresa faz para se tornar uma AA? Para se tornar uma AA, ela deve expandir sua influência, ela deve expandir seu poder. Comumente ela faz isso consumindo outras empresas ou empresas de disputa. E isso depois, juntando seus bens, elas criam o que a gente chama de empresa AA. Assim ela ganha o grande prêmio, que é essa extraterritorialidade. Bem, mas todas elas não querem isso, todas elas querem se tornar a megacorporação. Para isso, ela deve expandir seu poder de maneira nacional, multinacional, seria melhor dizendo. Ela vai consumir uma terceira ou uma quarta empresa que disputa com ela em algum poder executivo e algum poder militar. E quando ela fizer isso, ela vai finalmente se tornar uma 3A, ou seja, uma megacorporação. Aí ela vai ganhar um grande prêmio da extraterritorialidade. Com esse prêmio, ela permite com que ela haja dentro dos seus territórios, dentro dos seus limites, sem precisar responder à nação onde ela está. Isso é importante porque ela pode fazer seja lá o que for, dentro dos seus limites ou dentro das suas subsidiárias, sem precisar responder a ninguém. Isso quer dizer que, em alguns países, uma megacorporação tem mais poder do que sequer o próprio presidente. Bem, estranho pensar assim, mas quando a gente entende até onde ela pode agarrar e o mal que ela pode fazer, nós começamos a perceber que nós estamos em maus lençóis.